Graça e paz a todos. Mais uma vez estamos iniciando a semana na presença do Senhor. Na verdade, a semana iniciou ontem, né? Primeiro dia da semana, mas costumeiramente é a nossa segunda-feira que nós tradicionalmente falamos que começamos a semana e tudo mais. Então, que bom poder estarmos na presença do Senhor nesse tempo de, vou dizer, no mínimo diferente. Um tempo muito diferente da normalidade. Estava aqui agora recebendo uma mensagem da pastora Beth falando a respeito do cancelamento do Passa Macedônia, infelizmente, projeto missionário que nós fazemos todos os anos. Então isso foi cancelado, na verdade foi adiado, para o ano que vem, e é realmente uma grande pena. Mas penso, queridos, que com tudo isso que está acontecendo, nós precisamos rever os nossos valores, rever a nossa forma de encarar as pessoas, de encarar o mundo, rever a nossa forma de encarar Deus, encarar a igreja, de encarar a missão de Deus, de encarar a nossa forma de entender Deus, de viver a experiência com Deus. Queridos, esse tempo é um tempo onde nós precisamos estar reavaliando mesmo nossa vida, nossa postura, os nossos relacionamentos, o nosso compromisso. E por isso estamos aqui todos os dias. Tempo de buscar a vontade de Deus, buscar entender a vontade de Deus, buscar entender o propósito do Senhor. E como eu sempre tenho falado no início dos nossos momentos aqui com Deus, não é tempo aqui, esse é um tempo não é de estar simplesmente assistindo um programa de televisão, um programa na internet, coisa assim. Esse espera que todas as pessoas que participam desse momento realmente estejam dispostas a participar de um culto. Um tempo de busca por direção de Deus, por capacitação do Senhor, um tempo de clamor para que o Senhor intervenha, que mude a nossa história, mude a nossa realidade, mude as circunstâncias que nós estamos vivendo. Eu quero convidar você mais uma vez para poder estar participando deste momento, participando ativamente, efetivamente. Enquanto nós estivermos aqui ministrando a palavra, orando, você também aí receba a palavra, colha a palavra, ore, interceda, clame ao Senhor junto. Isso é um tempo de nós unirmos no único propósito. É um tempo de nós estarmos juntos na mesma visão, de clamarmos, buscar ao Senhor, para que o Senhor realmente intervenha, mude essa situação toda que nós estamos vivendo. Amém? Quero convidar a você a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmo 27, os últimos 2 versículos do Salmo 27, que diz assim, versículos 13 e 14, diz assim: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quero repetir, queridos, porque é algo muito forte. Nesse tempo que nós estamos vivendo, o salmista declara um tom profético, um tom realmente de alguém que crê no milagre, no poder de Deus. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tenha bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém, queridos? Isso é uma palavra que começa já com essa declaração de fé. E de fato é uma declaração de fé. Nós precisamos ter clareza que quando o salmista começa esse texto, esse versículo dizendo eu creio, a importância que é o crer. Qual é a dimensão de fato do crer? Porque o que a palavra do Senhor nos diz em Marcos 9, 23, é que tudo é possível àquele que crê.
não é somente alguma coisa, não é apenas determinadas situações, tudo é possível aquele que crê. Também, queridos, a palavra em João, capítulo 11, versículo 40, o Senhor também disse, Jesus dizendo, se creres, verás a glória de Deus. A atitude de crer é fundamental. É por meio do crer que a fé se manifesta, queridos. É por meio do crer que Deus age. É por meio do crer que nós vamos entender o sobrenatural. O natural nós vemos, o natural nós entendemos, mas o sobrenatural, aquilo que está acima do natural, aquilo que os olhos humanos não conseguem ver, nós precisamos desse algo a mais, desse negócio chamado fé, desse crer, porque é isso que vai fazer toda a diferença para a nossa vida. A palavra do Senhor nos diz que as coisas espirituais se discernem, ou seja, se explicam espiritualmente. E nós precisamos ter clareza, ter convicção. Eu creio no milagre, eu creio no poder de Deus, eu creio na misericórdia do Senhor, eu creio na salvação em Jesus Cristo. Eu creio que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que pode todas as coisas, aquele que faz o impossível acontecer. Eu creio. Pergunto a você, você também crê, querido? O salmista declara isso, eu creio. Ele crê especificamente numa coisa, eu creio que verei a bondade do Senhor. E aqui, queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo tão difícil, tempo tão complicado, tempo de tantas maldades, de tantas tristezas, de tantas mortes, de tantas notícias ruins, nós precisamos crer assim como o salmista declarou que cria. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 34, versículo 8, ó, provai e vede que o Senhor é bom. A bondade faz parte do atributo do caráter de Deus, da essência de Deus. Deus é bom, assim também declarou o salmista lá no Salmo 100, versículo 5, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso eu vou celebrar, por isso eu vou servir, por isso eu vou adorar, por isso eu vou cantar, por isso eu vou me apresentar ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Talvez no salmo mais conhecido que se tem notícia, o Salmo 23, também tem a declaração da bondade. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente. Aqui está, querido, uma declaração de fé. Eu creio que verei a bondade do Senhor. E verei a bondade do Senhor num espaço específico. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, neste mundo, no nosso tempo, na nossa realidade, nessas circunstâncias, nas situações que nós estamos vivendo. Existe uma outra tradução, ao invés de colocar na terra dos viventes, o tradutor colocou ao longo desta vida. Mas eu prefiro, ao longo dessa vida, da ideia de uma questão de muito tempo. Eu gosto dessa ideia de na terra dos viventes para dizer que é hoje. Porque nós precisamos desse milagre hoje. Nós precisamos de ver esses sinais da bondade do Senhor hoje. Nós precisamos entender Deus agindo, Deus trabalhando hoje. E eu creio que eu verei a bondade do Senhor neste tempo, na terra dos viventes. Eu creio que verei a bondade do Senhor trabalhando em favor, não somente do servo do Senhor, mas da humanidade inteira, da sua criatura, da sua obra-prima,
Nós precisamos crer nisso, queridos. Ocorre que o texto, a palavra, a ministração de hoje não termina somente com essa declaração do crer. Tem uma continuidade aí no outro versículo que nós separamos, no versículo 14. Porque se no versículo 13 existe somente essa declaração, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, já no versículo 14 podemos dizer assim, tem os complementos, os acréscimos, aquilo que se deve acompanhar uma declaração de crer, aquilo que se deve acompanhar uma declaração de fé. E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro complemento da declaração de fé está lá quando ele diz, espera pelo Senhor. Ou seja, eu creio que verei a bondade do Senhor e eu vou esperar por isso. Eu creio e eu espero nisso, né? E o esperar, queridos, é uma coisa assim muito importante, porque nós precisamos saber esperar e as pessoas normalmente não sabem esperar. As pessoas, vocês encontram pessoas reclamando, se estiver esperando em fila, ficar esperando um pouquinho a mais em determinado lugar, até se o culto lá na nossa igreja demora 2 minutinhos, 3 minutinhos, 5 minutinhos, a gente vê gente olhando no relógio, puxa vida, está demorando demais hoje o culto. Queridos, nós precisamos saber esperar. E neste caso, como complemento de uma declaração de fé que eu creio na bondade do Senhor, nós precisamos esperar com fé, assim como nos orienta lá o Salmo 40, versículo 1, esperar confiantemente, esperar com paciência, esperar declarando, crendo na nossa que Deus está operando esse milagre. E sobre o esperar, querido, nós precisamos entender que a palavra, a promessa do Senhor, ela é emitida num tempo, ela acontece no tempo, e o cumprimento dessa promessa pode acontecer em outro tempo. Não é automático. Deus me promete uma coisa e na mesma hora aquilo acontece. Existe um tempo entre a promessa feita e o cumprimento dessa promessa. E muitas vezes nós não entendemos isso e somos imediatistas, queremos isso automaticamente e a coisa não funciona assim. Nós precisamos saber esperar a bênção do Senhor. Por isso que o salmista declara, como complemento da declaração de fé, eu creio que verei a bondade do Senhor, eu preciso esperar, eu preciso saber esperar. E o interessante que é esperar pelo Senhor, não é esperar em qualquer pessoa, é esperar pelo Senhor, não é esperar pelos homens, não é esperar pelos políticos, não é esperar pelas instituições, não é esperar pelo plano de governo, ou pelo projeto econômico, ou por aquela ideologia, não é esperar pelas instituições religiosas, não é esperar pela religião. Nosso dia a dia é muito mais do que isso, é esperar pelo Senhor. Porque se os médicos fazem as coisas certas lá e existe um diagnóstico correto, um tratamento correto, um médico é bem sucedido lá numa cirurgia ou alguma coisa desse tipo, foi Deus que abençoou, que orientou, que capacitou esses médicos. E assim são os cientistas, e assim são os governantes. Qualquer coisa boa que acontece neste mundo, nós cremos e vem de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz isso. Lá em Tiago, quando ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não pode haver diferença, em quem não pode haver sombra ou variação de mudança. O que quer dizer, queridos, que Deus não muda. O mesmo Deus de ontem, do passado, é o Deus de hoje. E esse Deus continua abençoando. Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de Deus. E por isso nós temos que esperar no Senhor.
temos que esperar pelo Senhor. Segundo complemento da declaração de fé do eu creio, está lá quando ele diz, e tenha bom ânimo. E aqui, queridos, o ter bom ânimo é a ideia mesmo de ser forte e corajoso, mais ou menos como o Deus falou com Josué, lá no capítulo 1 do livro de Josué, quando Josué estava assumindo a dificílima missão de substituir Moisés na liderança do povo. Era uma missão muito difícil. E aí Deus fala com ele, seja forte e corajoso, não temas e nem te espantes, eu sou contigo, por onde quer que andares. E assim, queridos, o Senhor falou com Josué e o Senhor fala conosco, sejamos fortes e corajosos, tenhamos bom ânimo, ou seja, não desanime. Ter bom ânimo também traz a ideia do ter iniciativa, do dar um passo em direção à fé. Dar um passo, não dar passos, caminhar em direção à fé. E muito interessante é a gente entender que Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa parte. O que também muitas pessoas não conseguem entender claramente isso. Porque, por exemplo, alguém está precisando de um emprego e pede a Deus para operar um milagre e essa pessoa conseguiu um emprego, né? Essa pessoa ora, jejua, clama, busca, chora na presença do Senhor, Senhor, eu quero um emprego. Isso é o esperar, isso é o crer. Mas quando eu falo do ter bom ânimo, ao mesmo tempo, façamos a nossa parte. Ou seja, neste exemplo que eu estou dando, a pessoa tem que correr atrás. A pessoa tem que fazer bem, montar bem um currículo, distribuir os currículos para um monte de gente. A pessoa tem que se capacitar na sua área profissional, aprimorar a sua profissão, para que ela possa conseguir um bom emprego. Ou seja, Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa parte. Portanto, tenhamos bom ânimo, não desanimemos, confiemos e trabalhemos. Amém, queridos? Essa é a segunda parte, é o segundo complemento da declaração de fé, eu creio. E por fim, também tem uma terceira, quando ele diz, e fortifique o teu coração. E aí, lembremos, como sempre quando eu falo aqui sobre coração, vamos lembrar, coração aqui não é simplesmente aquele órgão do corpo humano que bate lá no peito e é muito mais do que os cardiologistas cuidam, é muito mais do que isso. Coração aqui é o centro das nossas emoções, podemos dizer assim, é a essência da nossa alma, ou seja, então é a nossa essência. É onde eu mostro quem eu sou de verdade. É lá no coração, nos sentimentos, desejos, no dia a dia. E aí, queridos, quando fala fortificar o coração, porque sim precisamos reconhecer que muitas vezes, especialmente, por exemplo, nesse tempo que estamos vivendo, podemos estar abatidos, podemos estar tristes, podemos estar cansados, sobrecarregados, podemos estar angustiados, podemos estar preocupados, excessivamente preocupados. Tantos sentimentos podem vir, um turbilhão de sentimentos nós podemos estar experimentando neste tempo de tantas incertezas. E por isso nós precisamos fortificar o nosso coração. E aqui, queridos, tem se é para fortificar, né? Tem uma vitamina chamada disciplinas espirituais. Especificamente, os componentes disso é a palavra de Deus. Tome essa vitamina chamada palavra de Deus para você se fortalecer. Leia a Bíblia, busque direção de Deus na palavra do Senhor, ouça pregações inspiradas pelo Senhor, tenha sua vida diária de leitura da palavra, peça a Deus que de fato venha falar ao seu coração, venha ministrar ao seu coração, aguce a sua audição para ouvir Deus,
por meio da palavra. Isso te fortalece tanto, querido. Mas também quer ver uma outra vitamina para fortalecer o nosso coração? A oração. Oração, eu digo sempre, é a base da nossa vida espiritual. É a base da nossa comunhão com Deus. Precisamos orar e orar muito, orar sempre. Assim como Paulo disse aos Tessalonicenses, orar sem cessar. Também, queridos, vamos falar do louvor e da adoração. Tempo, querido, que nós perdemos às vezes ouvindo músicas que em nada nos edificam. E às vezes valorizando ídolos aí do mundo. Pessoas que não têm nada a nos oferecer de bom. E às vezes exaltamos, publicamos, tuitamos coisas, frases dessas pessoas que não tem nada a ver. Sendo que, graças a Deus, tem um acervo infinito de música boa, louvor, para fortalecer a nossa alma. Tem tudo à nossa disposição, todos os gêneros musicais, da forma que a gente quer, tem lá louvor e adoração. Fortifique o seu coração. Tome essa vitamina para que você possa resistir nesses dias maus. Amém, querido? Entendamos então a palavra do Senhor. Declaração de fé que nós precisamos fazer também. Se você crê em Deus, você crê no poder de Deus, você tem tido experiências com Deus, você pode fazer assim como o salmista fez. Eu creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que vou ver a intervenção de Deus. Eu creio que verei o milagre do Senhor acontecendo. Eu creio. Mas o eu crer devem ter pelo menos esses 3 complementos que também foram falados. É saber esperar no Senhor. É ter bom ânimo, ou seja, fazer a nossa parte. E é também fortificar o coração com as vitaminas certas. Louvor, palavra, adoração. Em outras circunstâncias eu falaria também comunhão, né, na igreja e tudo mais, mas infelizmente não tem como fazer isso. Mas vamos continuar falando sobre comunhão, mas hoje socialmente, mas com o nosso coração ligado. Eu, por exemplo, hoje tenho ligado, não somente hoje, sempre, todos os dias, assim, ligado, irmãos e irmãs, saber como está. Estamos orando por todos. É a forma que nós estamos encontrando para demonstrar que precisamos ficar ligados, termos comunhão uns com os outros. Amém, queridos? Receba essa palavra no seu coração. Nesses tempos difíceis, é tempo de declarar nossa fé. Nesses tempos difíceis, é tempo de esperar no Senhor, fortificar o nosso coração e ter bom ânimo. Amém? Oremos neste momento. Vamos continuar os nossos momentos de oração em favor daqueles irmãos e irmãs que já temos pedido, né? Orar pela irmã Natália, orar pelo Cláudio, orar pela Maria Cristina, orar também pelo Quirino e por todos esses que nós temos clamado, buscado ao Senhor. Leni também pediu oração por uma casa de repouso aqui na Grande Vitória, que tem 18 contaminados, né? 18 contaminados com o coronavírus. Vamos orar sim em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Agradecer, Deus, por este tempo de ouvir a Tua palavra, Senhor. Assim como eu comecei dizendo, Pai, nós precisamos buscar no Senhor em como agir, Senhor, nesses tempos tão difíceis. Pai, os corações, Pai, e falou de uma forma especial nesta noite. Senhor, te louvamos por esta palavra. Que veremos a bondade do Senhor, Senhor. E para isso, Senhor Deus, nós queremos esperar no Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, ter bom ânimo, Deus. E queremos que o nosso coração seja fortalecido por Ti, Senhor. Pelas Tuas coisas, pela Tua palavra, pelo tempo de oração, pelo louvor e adoração. Nós clamamos a Ti, Senhor,
por esses, Senhor Deus, que temos orado sempre, Pai. Primeiramente pelos nossos queridos conhecidos, lembrar da irmã Natália, do Quirino, do Cláudio, da Maria Cristina. Senhor Deus, queremos clamar por esses, Senhor Deus, também que estão infectados lá nessa casa de repouso. Clamamos a Ti, Senhor. Opera, Senhor Deus, um milagre. Senhor Deus, nós cremos que o Senhor tem poder para fazer qualquer milagre. Então contempla-os, Pai, esses que nós já mencionamos, Pai, que estão nos leitos dos hospitais, que estão enfermos. Nós cremos que o Senhor é bom, Senhor Deus. Certamente a Tua bondade nos seguirá, Pai. A Tua palavra nos diz assim, então abençoa-os, Pai. Senhor Deus, nós clamamos a Ti também, Senhor Deus, por todos estes ao redor do mundo que estão, Senhor Deus, contaminados com esse vírus. Por misericórdia, Senhor. Aqueles que estão nos leitos dos hospitais, nas UTIs, aqueles, Senhor Deus, que estão em casa isolados, nós clamamos a Ti. Pai, venha operar, Senhor Deus, este milagre. Nós cremos que veremos a Tua bondade, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pelos nossos governantes mais uma vez. Oriente-os, Pai, capacite-os, Senhor Deus. Direcione-os, Pai, em nome de Jesus. Proteja-os, Pai. Clamamos a Ti também, Senhor Deus, por todos estes profissionais que todos os dias têm saído de casa, Senhor Deus, para trabalhar, Senhor Deus. Nós clamamos. Eles não podem ficar isolados, Senhor Deus, socialmente, como tantos outros podem ficar em casa. Então, por misericórdia, Pai, proteja-os. Livra-os de todo mal, Senhor. Aqueles especialmente que estão lidando diretamente, Senhor Deus, com essa doença. Nós clamamos. Cura-os, Pai, proteja-os em nome de Jesus. Também te pedimos pelos cientistas, Pai, te pedimos pelos moradores de rua, Senhor, esses que estão expostos, Senhor Deus, a todas essas situações. Nós clamamos, Pai, abençoa-os, Pai, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Quero louvar ao Senhor por este tempo que estamos passando juntos aqui, firmes na presença do Senhor, crendo que o Senhor está contemplando a sinceridade do nosso coração, que o Senhor tem ouvido o nosso clamor, que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas e que o Senhor tem nos fortalecido espiritualmente em cada dia neste tempo que nós estamos vivendo. Eu quero mandar um abraço para todos os que estão participando hoje e pelos muitos que participaram ontem da mesa, da ceia do Senhor. Lindo aquele momento que nós tivemos. Irmãos e irmãs da nossa igreja e pessoas de outras igrejas, igrejas metodistas e inclusive não metodistas, que participaram conosco. Louvamos ao Senhor. Um abraço especial a cada um de vocês. Lembro especialmente das irmãs, da Maria Luzir, que tem participado sempre efetivamente do nosso tempo. Lembro também da Ildeci, isso eu falar o nome da Ildeci, tantos outros que têm participado conosco. Um abraço forte, carinhoso em todos. Queremos lembrar também dos nossos compromissos que temos nessa semana. Compromissos de todos os dias, está às 8 horas da noite. Todos os dias, de segunda a sábado, às 8 horas da noite. E no domingo, às 9 horas, na escola dominical, e às 19 horas, com a palavra específica para o dia da Páscoa, que é com certeza um momento muito especial. Tá bom, queridos? Amém? Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.